Olá! A gente já ouviu muito falar do Brasil do futuro, então nada melhor do que falar da criança agora. Essa criança que tem de 0 a 6 anos, a primeira infância. Essencial à personalidade, à vida do indivíduo, que é o cérebro, cresce e se diferencia. E é o período insubstituível. Ou isto é feito nesta fase, ou perdeu-se tal oportunidade. Se nós queremos quebrar o círculo da pobreza, o círculo da violência, a cadeia desses encadeamentos é na primeira infância. É a ciência que demonstra que cuidar bem da criança nos seus primeiros anos de vida é fundamental para um desenvolvimento sadio. E esse debate foi promovido pela Comissão Senado do Futuro. A discussão está começando. O que é a primeira infância? Já foi aqui definida em termos da duração dos 6 primeiros anos de vida, da importância, e ela é o ciclo de vida durante o qual se forma, se diferencia o cérebro do ser humano que veio ao mundo. A fase de formação do cérebro é caracterizada por dados importantes. O crescimento do cérebro se faz na forma mais acelerada do 6º ao 9º mês de vida intrauterina, onde cresce em média 3 gramas por dia. E na fase extrauterina, nos 6 primeiros meses de vida, 2 gramas por dia, depois, até o 3º ano, 350 miligramas, e do 3º ao 6º ano, 150 miligramas. Então é um crescimento declinante, porém permanente, prevalecendo na vida intrauterina e logo nos 6 primeiros meses de vida. E com a formação das conexões e as sinapses, a criança nasce em média com 100 bilhões de neurônios e as sinapses vão crescendo rapidamente à medida em que ele nasce, com 15 mil sinapses por neurônio nos primeiros meses de vida, chegando a ter 1.000 trilhões aos 3 anos de vida e depois havendo uma diminuição, o fenômeno chamado da poda, para a adaptação, ajuste da estrutura na idade adulta. De tal forma que aí vocês têm representado nesse gráfico, na fase do nascimento, comparado às demais, o número de sinapses é pequeno, aos 6 anos ela é imensa, incalculável, e depois vem vindo o fenômeno chamado da tosa e vão sendo selecionadas as sinapses que prevalecem no comportamento da pessoa, e aí está o gráfico dos 14 anos. Com base nos conhecimentos da neurociência, é que a neuroplasticidade do cérebro ela é a mais alta quando a criança nasce. O cérebro é o mais neuroplástico e, portanto, ele é mais passível de ser estimulado, diferenciado e etc. De tal forma que o esforço necessário para estabelecimento das sinapses, das conexões que formam o cérebro, este esforço ele é mínimo na primeira infância. Elas se formam facilmente. Eu diria assim que infância, primeiros anos de vida é um fenômeno mundial, não só no Brasil. Como que as ciências e a neurociência está nos mostrando com evidência inquestionável que o que acontece no começo da vida determina, não de forma determinística, mas estabelece as condições, as possibilidades da vida posterior. São as bases, né? O Dr. Dioclésio usou a expressão a estrutura do cérebro. Essas estruturas elas acontecem até 6 anos de idade. Depois ali você vai fazer as paredes, vai colocar os móveis, colocar a funcionalidade. Mas se as estruturas estão bem sólidas, bem fundamentadas, você pode ter certeza de que a vida prosseguirá com bastante equilíbrio e harmonia. Aos 6 anos, nós somos o que éramos com 6 anos. Então, aos 6 anos, estamos com a nossa personalidade estruturada. Por isso que essa reunião de hoje é importante, porque são os cuidados da criança. De 0 a 6 anos, até nós achamos que deve ser antes, durante a gestação também, é que vai permitir que nós formemos indivíduos com comportamento sadio. Então, são fatores determinantes do comportamento. É importante porque
comportamento bom ou mau. Isso com 6 anos. Então, as medidas tomadas posteriormente, que são aquelas que estão aí, para todo mundo ver, não vão dar resultado nenhum. Ou, se vocês quiserem, dão o resultado que vocês estão vendo no Rio de Janeiro, que é o resultado dessa falta da política de formação de indivíduos com bom comportamento. Educar significa transformar bebês em bons cidadãos. Quer dizer, ou nós cuidamos da criança nos primeiros anos de vida, ou a outra alternativa para diminuir a violência é acabar com os violentos. Primeira infância descuidada e adultos mal preparados para a vida. A violência futura que só uma política de prevenção pode evitar. Acompanhe. As desigualdades sociais começam aí, porque aquelas crianças cujo cérebro não se forma adequadamente, por mais que se ofereça a elas no futuro as facilidades, as opções, etc., não será a mesma coisa do que se ela tivesse tido essa diferenciação desde a primeira infância. Há também a prova da importância econômica do investimento na primeira infância. Demonstração clássica, feita de maneira segura, sólida, incontestável, pelo Prêmio Nobel de Economia, o professor James Heckman, de modo que ele estabeleceu esse gráfico que vocês estão vendo aí, ó. O retorno do investimento em crianças pobres. A taxa de retorno, que vocês estão vendo ali, a linha R ali a média, né? E onde há essa curva é do retorno econômico. O retorno econômico é mais alto no período da pré-escola, quando se investe na pré-escola. Está lá em cima o retorno. E segundo os cálculos feitos por ele, a cada dólar investido nesta fase, há um retorno de 7 dólares, que não tem nenhum investimento com tamanho retorno do que dessa natureza. O segundo livro que eu acabei de escrever é sobre os erros das políticas de segurança pública. E um dos erros dela, quando faz os planos, é que ela não vem pensando na prevenção. Se os indivíduos com comportamentos sociais são formados na primeira infância, quem deveria formular políticas públicas de prevenção da violência não seriam os servidores da justiça e dos órgãos de segurança. Política para prevenir a formação de bandidos, de criminosos, é uma política que tem que ser formulada pelos psicólogos, pelos professores, pelos educadores, pelos sociólogos e pelos pediatras. Porque quem entende de primeira infância somos nós. Eles não entendem nada. E a violência, nós podemos classificar a prevenção da violência em 4 níveis. Prevenção primária, que é isso, é formar indivíduos que têm uma boa saúde mental, personalidade firme. Esta é a forma mais eficiente de nós diminuirmos a violência nesse país. É criarmos indivíduos que têm uma personalidade sadia, que nunca irão roubar, nunca irão matar ninguém. A prevenção secundária é um pouquinho diferente. São indivíduos que nós temos que prevenir aqueles fatores que transformam as crianças sadias em marginais. Também essa área é de responsabilidade pediátrica. Não tem nada a ver com justiça, nada a ver com a polícia. Isso é um problema nosso. Os órgãos de segurança, eles entram na prevenção terciária. Se propõem a proteger e impedir ações dos indivíduos com comportamentos antissociais. Quer dizer, aí já virou bandido. Aí entra os planos de combate à violência. Para quê? É para não entrar na nossa casa, não matar a gente, não assaltar, não sequestrar. Mas aí o marginal já está formado, ele já está com a que eu chamo semente da violência.
E a prevenção quaternária é aquele que tem como objetivo tirar o cara do nosso meio, da sociedade, e prendê-lo para que não faça mal a nós todos. Um dos maiores aprendizados que eu tive na minha formação, que já, né, há 15 anos que eu trabalho com isso, foi quando eu convivi com uma criança na primeira infância. Então, assim, a beleza de que existe quando a gente presta atenção que a criança existe também, não só quando ela vira um problema, né? Não só quando a criança não está na escola, não só quando a criança virou objeto de abuso, porque é isso, né? E a gente tem a tendência de notar a criança quando ela vira um problema, porque é um problema do adulto, né? Se tem criança sendo abusada sexualmente, algum adulto falhou. Algum adulto vai ser cobrado por isso. Então a gente precisa inverter essa lógica aí. Constituição, marco legal da primeira infância, leis que teoricamente protegem as nossas crianças. Mas que tal conversar diretamente com elas? É a inocência apontando soluções para problemas de gente grande. Nós começamos a trabalhar durante a Constituinte, lembra? Nesse congresso começamos a discutir assunto criança. Era uma novidade, era um tema inusitado no ambiente parlamentar, no ambiente político, conversar sobre crianças, sobre bebês, sobre crianças pequenas. E nós conseguíamos 80, 100, 120 constituintes para participar dos debates. Claro que hoje nós estamos vivendo outros problemas. A violência tomou conta e a violência abrange todas as áreas, mas a primeira infância está sempre presente. Mesmo quando se tratam dos problemas de economia, de emprego, de saúde, de violência, a criança é chamada a atenção. Ali é que deve se prevenir, ali é que tem que se formar a base para a transformação da sociedade. Nós temos a Constituição Federal, que ela é maravilhosa no artigo 227, em que ela diz que os direitos da criança e do adolescente devem ser assegurados com absoluta prioridade pela família, pela sociedade e pelo Estado. E nenhum outro setor, nem outro órgão, nenhum outro âmbito, a nossa lei é tão explícita quanto no que se refere à criança e adolescente. Em absoluta prioridade, só é usada na Constituição para os direitos da criança e adolescente. E isso o que implica? Que consequências isso tem? E o Estatuto da Criança e Adolescente, que veio desdobrar esse artigo 227 da Constituição e, em seguida, o Marco Legal da Primeira Infância. A natureza lhe deu uma capacidade de desenvolvimento para todas as crianças da mesma forma. As oportunidades é que fazem as diferenças. E as políticas públicas é que vão criar essas oportunidades ou negar essas oportunidades. Por isso que a gente chama como papel do Estado criar políticas públicas para gerar oportunidades àquelas crianças que, pelo contexto econômico, social, cultural, geográfico, não estão tendo essas oportunidades que vão gerar, então, as diferenças ao longo da vida. São aqueles fatores que, quando presentes, o comportamento é bom. Então, vem gestação desejada, exemplo dos pais, disciplina, ensino, disciplina, limites de valores, autoestima, privação. Agora, quando você tem aquele sinal vermelho, se for do outro lado, se estiver presente, privação materna, violência doméstica, distúrbio da personalidade, distúrbio do caráter, nós vamos implantar na criança o que eu denomino semente da violência, que é implantada na criança com 6 anos. Então, com 6 anos, você vai ter os indivíduos que não têm a semente, que são os indivíduos que vão ser sadios, aqueles que tiveram uns cuidados que eles necessitavam na primeira infância, e vocês vão ter um grupo que não são bandidos, não são infratores, mas já tem o que eu chamo de semente da violência e vai precisar só adubar um pouquinho para virar então um marginal. Em 2010... professor Vital, a gente teve o Plano Nacional da Primeira Infância. Foi um marco normativo que motivou a gente a construir um marco legal da primeira infância em 2016. Em 2013, a gente elaborou o Plano Distrital da Primeira Infância. E nesses dois momentos, essas duas políticas importantes, para se pensar o lugar da primeira infância, a gente ouviu as crianças. No caso do Distrito Federal, a gente ouviu 90 crianças de 4, 5 e 6 anos de idade e elas deram sugestões em todas as áreas
de políticas públicas do Plano Nacional da Primeira Infância. Quando a gente fez essa escuta de crianças, elas sugeriram algumas questões em relação à família e comunidade. E uma das sugestões que elas deram foi o seguinte, de que a família tem que brincar com as crianças para elas ficarem felizes. De que a cidade poderia ser mais colorida e com muitas flores. De que a cidade tem que ter mais faixas de pedestres e sinal para que as pessoas atravessem sem serem atropeladas. A gente gastaria algum real para fazer isso aqui que as crianças sugeriram? Eu acho que não gastaria mais do que a gente já gasta. A gente consegue fazer política pública voltada para a criança, a partir do que a criança disse, de uma forma muito mais simples do que a gente imagina. Na área da saúde, uma das crianças definiu o seguinte: ter saúde é poder brincar, comer frutas, verduras, arroz, feijão e poder dormir. Eu me pergunto, a gente tem essa noção de saúde com essa sensibilidade? A gente se sente mais saudável quando a gente está num tempo de lazer com a nossa família? A gente percebe que a gente está sendo saudável? A gente percebe que a gente está sendo saudável quando a gente come bem? E olha, uma criança de 5 anos sugerindo que dormir bem é ter saúde, é de um aprendizado fenomenal, porque a gente está cada vez dormindo menos, cada vez mais dormindo com o celular no rosto, acordando com o celular no rosto, né? E as crianças estão dizendo para a gente que a gente pode ser saudável de uma forma diferente. Uma das crianças disse o seguinte: no hospital, criança que não chorar na vacina e injeção deve ganhar um prêmio e um passeio. Para as meninas, bonecas, e para os meninos, uma pista do Hot Wheels. Hot Wheels são aqueles carrinhos, né, gente? E aí, assim, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: por que uma criança de 4 anos está dizendo que boneca é coisa de menina? E por que carrinho é coisa de menino? Por que uma criança de 4 anos está verbalizando dessa forma? Porque ela está aprendendo com os adultos. Os adultos estão dizendo para as crianças que cuidado, afeto, amor, compaixão é coisa de menina, boneca. Velocidade, adrenalina, carros, mecânica é coisa de menino. Então a gente precisa refletir sobre isso. O que a gente está dizendo para as crianças nas sutilezas? O que é brincar? Definir de uma forma simples o que é brincar. Eu não saberia dizer melhor do que a Rebeca, que disse o seguinte: que brincar é me divertir muito com meu pai, ficar feliz e relaxar o corpo. Então a gente deve que uma criança precisa de um objeto, de um carrinho, de um brinquedo industrializado para brincar. Essa ideia é falsa até para as crianças, elas entendem isso. Então ela está com o pai dela, relaxando, ela está brincando. Hoje em dia ela está no celular, ela está com o tablet. Então a gente precisa refletir a nossa relação com as tecnologias para que as crianças não tenham uma vida é uma tristeza ver os adultos o tempo inteiro no celular. E a gente percebe que cada vez mais as crianças, na primeira infância, senador, uma criança de 3 anos tem celular e ela já não consegue mais parar para comer sem ter o celular. Então isso é muito grave, né? A criança também, na primeira infância, tem medo da briga dos pais, medo de ficar com frio, medo de morrer. Mas um medo que elas citaram, não foi só uma, que me deixou muito abismado, foi o medo de pessoas grandes. Ou seja, os adultos, eles poderiam ser simplesmente uma fonte de proteção para a criança. A criança vê um adulto chegando, ela se sente protegida. Mas não. A criança vê potencialmente um agressor nas pessoas que são adultas, simplesmente por serem adultas. Que mensagem que a gente passa todos os dias para as crianças que fazem elas ter medo da gente porque a gente tem maior estatura que elas. Isso nas pequenas coisas, no jeito que o pai trata a mãe, no jeito que a mãe responde à avó dela. Nas pequenas coisas a gente consegue aprender com as crianças. E se você fosse eleito presidente da República, o que faria pela primeira infância? Neste nosso último bloco, as sugestões dos especialistas. Nós apresentamos, durante 2 campanhas presidenciais, aos presidenciáveis, algumas propostas. Aí está só a menção, rapidamente, para vocês verem. Criar o Ministério da Infância e Adolescência ou alguma instância semelhante que trouxesse para a estrutura do Estado esta faixa etária de uma maneira destacada.
e prioritária. A residência médica com base no currículo global elaborado por esse consórcio de educação pediátrica global para melhorar a formação do profissional médico que se ocupa dessa faixa etária. Além disto, criar, instalar e operacionalizar com qualidade hospitais destinados a esta faixa etária em pontos estratégicos do país. Credenciar pediatra para atender a demanda do SUS em consultório, que é um modelo do sistema de saúde do Canadá, com alto êxito. Criar a profissão de cuidador da primeira infância. Isto é essencial. Não basta construirmos sedes, escolas, é preciso que haja o cuidador devidamente formado para se encarregar desta faixa etária. Está demonstrado por estudos de que se nós queremos quebrar o círculo da pobreza, o círculo da violência, a cadeia desses encadeamentos é na primeira infância. Se a gente atua aí, vai ter resultados positivos pela vida toda. E talvez aí a frase mais importante que eu diria é que as crianças nascem iguais e podem desenvolver igualmente suas potencialidades. O nosso filho não é mais inteligente ao nascer do que o filho de uma pessoa que mora ou que tem uma renda muito baixa ou que tem pouca instrução. Na Rede Nacional Primeira Infância, nós temos esse ano, como tivemos já na campanha eleitoral passada, um projeto chamado Eleições 2018, em que nós vamos nos dirigir aos candidatos, tanto à presidência da República quanto aos governos estaduais, no sentido de levar informações de quão importante é eles colocarem nas suas propostas de governo os planos de atenção à primeira infância. E depois de eleito, nós vamos oferecer subsídios para que eles incluam nos planos de governo a atenção integral à primeira infância. Esse discurso da importância da primeira infância está muito presente na linguagem corrente, né? Mas não está presente no orçamento. Enquanto ela não aparecer ali, não se concretiza. Porque os prefeitos, eles querem fazer programas para a primeira infância, eles querem fazer creche, eles sentem necessidade porque a população está demandando, mas falta recurso porque não está no orçamento, não está no orçamento porque falta chegar essa ideia naqueles que definem as propostas orçamentárias. Quando nós pensamos no pacto interfederativo, a criança é da nação brasileira, não é nem da União, nem do Estado, nem do município. Então, a nação brasileira e que a sociedade, o Estado brasileiro, que é composto por União, Estados e municípios, deve pensar a criança como uma responsabilidade coletiva. Então, é uma proposta que nós achamos que o Marco Legal da Primeira Infância traz como uma solução para esse problema hoje do jogo de empurra, que a União empurra, diz assim, isso é responsabilidade do município, mas eu não tenho dinheiro, a União fica com o recurso. Então, e o Estado diz assim, criança não é comigo, isso é do município e da União. Então o Estado cuida do ensino médio, né? A gente tem que pensar as políticas para a infância na hora de elaborar políticas econômicas, na hora de elaborar o planejamento, políticas de gestão pública. A gente fez um estudo na Secretaria da Criança que mostrou que de 2000 até 2012, os planos plurianuais não consideravam crianças no seu planejamento. O PL 3235 de 2015, que tenta alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir nos planos e programas governamentais termos e expressões como orientação sexual, identidade de gênero, discriminação de gênero, questões de gênero. A gente está dizendo o quê? Que a escola não pode mais conversar sobre violência. A escola não pode ensinar os meninos a não serem agressivos. A gente não vai poder mais ensinar os meninos que eles não devem agredir as meninas e não culpar as meninas que foram agredidas no futuro. Né? Essa proposta, que quando ela chegar no Senado, é uma chance muito grande do Senado pautar isso para a sociedade. Por quê? Eu trabalhei diretamente com crianças vítimas de violência sexual. E uma das coisas principais que faziam com que a violência se perpetuasse era o silêncio. Ninguém na família conversava sobre aquilo. A criança não sabia limites de corpo, ela não sabia se ela tinha que se defender ou não, ela não sabia o que era um afeto, o que era uma agressão.
E isso poderia ter sido conversado na escola, mas não é. Há 40 anos eu luto contra a classe de rico e pobre. Para vocês formarem indivíduo democrático, até 6 anos, a escola é de todo mundo. Porque senão o indivíduo nasce no hospital rico, ela vai para a creche de rico, vai para a escola de rico. Esse indivíduo cresce rico e ele não compreende o problema do outro. Nós temos que colocar o pobre e o rico junto desde o nascimento. Agora, a partir de 6 anos, se quiser, separa. Mas eles têm que ser formados de uma maneira democrática, senão vai ser muito complicado um indivíduo criado sempre rico depois reconhecer o direito do pobre. Urgência. Não dá para dizer, bom, próximo governo, daqui quando superar a crise, quando a emenda constitucional 95 já tiver terminado o seu período, né? 2036. Aí vamos pensar nas crianças, aí vamos pensar em políticas sociais, aí vamos pensar em orçamento para a primeira infância. Essas terão perdido a oportunidade e esses serão os adultos que vão administrar as políticas a partir de 2036. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.